4 notícias importantes sobre o Fluminense que eu vou trazer hoje aqui para você, tricolor, que está nos assistindo. Cara, tá tendo uma briga pesada nos bastidores entre a dupla Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, e o Vasco da Gama. O Maracanã tá em disputa e a dupla Fla-Flu acabou de entrar com um processo aí contra o Vasco, querendo, né, a extinção do mandado de segurança que o Vasco conseguiu para poder jogar no Maracanã. O Vasco jogou, né, partida maracanizável na tarde de ontem contra o Palmeiras, empatou por 2-2 e saíram comemorando. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre joias de Xerém. Tem jogador no radar do Fernando Diniz, tem jogador com destaque na seleção sub-17. A gente vai comentar tudo isso nesse vídeo, já que a gente está falando de seleção. A gente vai falar um pouquinho sobre o Fernando Diniz, segue bem cotado na CBF e é um dos planos B, vamos dizer assim, da CBF. A gente vai comentar tudo isso nesse vídeo aqui. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Convido, claro, você a assistir esse vídeo aqui até o final para ficar sempre muito bem informado sobre o Fluminense, tá certo? Vamos começar aqui falando, porque eu quero falar primeiro desse moleque que é um fenômeno. Na verdade, eu vou falar de maneira mais ampla, porque o Brasil, a seleção brasileira sub-17, acabou de ser campeã do sul-americano da categoria. E aí, esse garoto que eu quero falar, que é o que acho que traz o maior interesse para a gente aqui, artilheiro da competição, é atleta do Fluminense. Estou falando do Cauã Elias, camisa 9, que, repito, jogou pela seleção sub-17 e foi o artilheiro da competição com 5 gols. O Brasil, para ser campeão, bateu a Argentina por 3-2 pela última rodada do hexagonal. Não teve uma final, tem um hexagonal final. E aí esperou o jogo seguinte para saber se ia ficar com o título. E o Equador empatou com 1-1 com a Venezuela, o que garantiu a taça aos brasileiros. Cauã Elias não jogou essa partida porque teve um desconforto muscular, mas mesmo assim foi um dos artilheiros da competição. Ele, que teve informação de jornalista estrangeiro, estaria no radar do Barcelona, e também rolou um papo na época da mesma informação de que ele poderia ser aproveitado nos profissionais do Fluminense após o Sul-Americano. Cauã Elias é centroavante, é camisa 9, ou seja, joga na posição de Germancano, Alan, John Kennedy e Lele. É uma posição em que o Fluminense tem muitas opções. Por isso, parece que, calma, por enquanto ele não vai ser aproveitado ainda na equipe profissional. É um jogador que, claro, atrai muito interesse dos clubes ao redor do mundo, mas ele tem 17 anos recém-completos. O Cauã Elias fez 17 anos agora no final de março. Então é um garoto muito novo, o Fluminense vai trabalhar ele com um pouco mais de calma e não está, pelo menos por enquanto, nos planos que ele suba para a equipe profissional. Por outro lado, né, tem outros dois garotos, né, outros dois moleques, que já atuam na equipe principal, já começam a aparecer, e tem uma informação aqui de que eles estão muito bem cotados internamente. Estou falando do meia Arthurzinho, que já chegou a ser titular, inclusive, no clássico contra o Vasco da Gama, e o Isaac, ponta, destaque da Copinha. São dois jogadores muito bem avaliados pela comissão técnica, pelo Fernando Diniz, segundo essa apuração da Netflix. Tá? Vale lembrar que o Arthur, no começo da temporada, andou ganhando muitas oportunidades. Logo que acabou a Copinha, ele subiu, começou a entrar em algumas partidas e foi titular contra o Vasco, no clássico da Taça Guanabara. O Fluminense jogou contra o Vasco, venceu por 2-0, o Arthurzinho foi titular, o Ganso estava com problema físico, não atuou, e o Arthurzinho foi o titular. Mas jogou muito abaixo, é um garoto também muito jovem, tá? O Arthurzinho, ele fez 18 anos agora, ele é muito jovem também, então acabou oscilando, o que eu particularmente acho natural para a idade. Na época do jogo, nas lives que a gente fez aqui, nos vídeos, eu critiquei muito essa decisão do Fernando Diniz de botar ele de titular logo de cara nessa partida. Ele acabou sendo titular, não rendeu, saiu no intervalo, entrou o Lima, elevou o nível do time. O Lima é um jogador bem mais pronto, elevou o nível do time e a gente venceu o Vasco. Apesar disso, né, o Arthur continua com moral. Depois desse jogo contra o Vasco, que ele sai no intervalo, ele sumiu. Ele voltou para o sub-20 e parou de entrar nas partidas, parou de aparecer. É claro, você tinha um Giovani, por exemplo, Giovani Manson, aparecendo em algumas partidas, brigando mais ou menos por esse mesmo espaço. Logo depois, o Gabriel Pirani foi contratado. Você parar para pensar o jogo contra o Vasco, vamos ver aqui certinho para não falar nenhuma besteira para vocês, tá? Mas o jogo contra o Vasco, eu lembro que foi no final de fevereiro. Ó. Não, foi no meio de fevereiro. 12/2. Só que o Gabriel Pirani, cara, ele chega junto com o Marcelo. Uns 10 dias depois disso. Eu lembro que foi no sábado depois do Carnaval. Esse jogo contra o Vasco foi logo antes do Carnaval. E o Pirani chegou... A informação da chegada do Pirani foi numa quinta-noite, e na sexta de manhã o Marcelo estava anunciado pelo Fluminense.
Então, é um jogador que acabou ganhando esse espaço do Arthur. Tendo mais opções para o setor, o Diniz parou de utilizá-lo, ele voltou ao sub-20. Mesmo assim, essa apuração na Netflix fala que ele ainda tem muita moral e muito prestígio com o treinador. Chegou a ser relacionado contra o The Strongest. Terça passada, teve o jogo da Libertadores, o Arthur estava relacionado. Não entrou em campo, mas esteve na relação. É uma situação um pouquinho diferente da do Isaac. O Isaac, atacante, ele subiu o profissional do Fluminense, ele atuou 2 vezes na temporada, tá? Vou até checar aqui para não falar nenhuma besteira, mas o Isaac, pelo que eu me lembro aqui de cabeça, ele entrou em 2 partidas nessa temporada. Não lembro se teve mais alguma que ele entrou. 2 partidas, ele jogou 22 minutos, tá? Pelo Fluminense na temporada. Só que o que acontece? Logo que ele subiu da base, ele teve um problema, um corte no joelho e ficou de fora por alguns jogos. Beleza. Recuperado, chegou a ser relacionado, ele entrou no partida, se não me engano, contra a Portuguesa, que a gente ganhou de 3-0, e contra o Madureira, que a gente ganhou de 1-0. Se não me engano, foram esses 2 jogos, tá? Posso até olhar aqui para falar direitinho, mas que eu me lembre foram esses jogos. Contra a Portuguesa eu tenho praticamente certeza. Vamos checar aqui. Não, foi Portuguesa e Nova Iguaçu, perdão. Contra a Portuguesa ele entra, no mês estava ganhando 3-0, e contra o Nova Iguaçu a gente estava ganhando também, ele entra no final do jogo. Não foi contra o Madureira, não. Foram os 2 jogos aqui no Maracanã. E aí, beleza, ganhou seus minutinhos ali. Só que ele também voltou a atuar no Sub-20. Lá no Sub-20 ele teria mais rodagem, mais minutos. Aqui no Fluminense ele era uma peça de elenco que às vezes entrava. A texto de informação aqui, você pega o jogo contra o Nova Iguaçu, ele jogou 8 minutos, contra a Portuguesa ele jogou 14. É muito pouquinho tempo. Então ele voltou para o Sub-20 para atuar lá. Só que ele teve uma lesão. Ele fraturou o nariz, mas dividiu até com um jogador do próprio Fluminense. Uma bola no alto, ele dividiu, se não me engano, com um goleiro, machucou o nariz, fraturou, ficou um tempinho de fora. Desde que ele se recuperou e voltou, tem sido relacionado. Nesse meio tempo, o Marrone se machucou, o William Bigode foi embora, Michel Araújo foi embora, foi abrindo esse espaço, o Isaac tem sido relacionado, mas não voltou a atuar, não entrou ainda em campo pelo Fluminense. A informação da Netflix é de que os 2 jogadores estão muito bem avaliados e podem vir a ganhar mais chances nos próximos jogos, nos próximos dias. Aí o Fluminense vai rodar muito esse elenco, tem muitas competições, então o Isaac e Arthur podem aparecer no time principal. Eu quero, claro, saber a opinião de vocês que estão assistindo. Aprovam? Não aprovam? Vocês acompanham esses meninos na base? Tem potencial mesmo? O Isaac jogou muito bem a copinha. O Arthur é muito bem falado desde a época de sub-15 do Arthur. Ele é muito elogiado. E aí, tem condições de agregar o time profissional do Fluminense em 2023? Deixe seu comentário aí. Vamos partir para as próximas notícias, mas não sem antes eu lembrar vocês de olharem a descrição desse vídeo e o comentário fixado para ficar por dentro da parceria da Central Fluminense com a Centauro. A gente tem a parceria com a maior distribuidora de produtos esportivos da América Latina e a gente bota você na cara do gol. Clica no link da descrição, clica no link do comentário fixado, vê lá os produtos disponíveis na Centauro e compra tudo com 10% de desconto usando o cupom CENTRAL10. Aproveita, não marca bobeira e vai lá garantir. Tem coisa do Fluminense, tem coisa de muitos esportes, vai lá, aproveita, valeu? Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos para a próxima notícia, porque agora é notícia preocupante para o Fluminense, que a gente vai falar de seleção brasileira, e não de uma maneira boa, né? A gente não vai falar do André podendo ser convocado novamente, do Nino, que está jogando muita bola, já é um jogador que muitas vezes foi cotado na seleção. A gente vai falar de um outro cara que pode pintar na seleção brasileira, que é o Fernando Diniz. O jornalista Rodrigo Matos, na coluna dele lá no UOL, falou que o Diniz está entre os planos B da seleção brasileira. Tá? Todo mundo sabe que o plano A da CBF, do Edinaldo Rodrigues, que é o presidente, é o Ancelotti do Real Madrid. É o Carlo Ancelotti, mas o Ancelotti tem contrato com o Real até o meio de 2024. E já falou que pretende ficar por lá e tal. Claro, até a CBF anunciar um novo treinador, ainda fica essa situação, esse interesse no Ancelotti. Informação anterior a essa declaração do Ancelotti é de que, quando a temporada acabasse lá com o Real Madrid, ele ouviria e negociaria com a CBF. Então tem que esperar a temporada acabar agora, né? Meio do ano aí, final de maio, início de junho, já está terminando a temporada, e aí teria essa definição. Ele é o plano A, mas parece que está distante. O Rodrigo Matos fala que existem outros nomes, tá, da CBF como plano B, e o Fernando Diniz está entre eles. Ele fala que a CBF está querendo um estrangeiro top de linha, a expressão é essa, e que queria, por exemplo, o José Mourinho, que está na Roma. Ele foi uma opção, mas parece difícil, ele está bem lá na Roma e ele é mais defensivo. É um pouco diferente, né, do que a seleção brasileira historicamente faz. Aí tem a opção do Abel Ferreira, por exemplo, do Palmeiras, está fazendo um baita trabalho no Palmeiras aqui no futebol brasileiro, mas também é um treinador mais defensivo. Tem o Jorge Jesus, trabalhou no Flamengo aqui no Brasil, está no Fenerbahçe, lá da Turquia, que é um outro nome também muito bem quisto pela seleção. Esse sim, né, um futebol um pouco mais ofensivo.
E junto dessa prateleira aí, né, com esses caras que eu acabei de falar, Mourinho, Abel Ferreira, Jorge Jesus, tá o Fernando Diniz como um possível nome para a CBF. Mas ele não está no topo da prioridade, não, tá? Ele está ali na lista de plano B, mas é um dos nomes ali cotados. Tem informação de que, como o Fluminense joga um futebol vistoso, ofensivo, isso pesa a favor do Fernando Diniz. A favor do Fernando Diniz e contra a gente, né? Perderia o Fernando Diniz. Mas o Edinaldo Rodrigues quer... Eu falei Edinaldo Pereira. Edinaldo Rodrigues quer um técnico mais ofensivo, que ele acha que é a cara da seleção brasileira. E o Fernando Diniz surgiria nisso. Bom, novelinha aí, né? Novelinha aí pra gente ficar de olho. Tá longe de termos uma definição, de termos um desfecho. E até lá fica esse risco do Fernando Diniz acabar indo para a seleção brasileira. Tá certo? Deixa o like nesse vídeo aí, deixa o seu comentário, nos ajude, engaje aí, comenta de onde você está assistindo e vamos para a próxima notícia, porque essa notícia é quente, é briga interna nos bastidores, é guerra interna. Vasco contra Flamengo e Fluminense estão lutando aí pelo Maracanã. A gente sabe que a licitação do Maracanã ainda não foi renovada, né? Não teve a nova licitação, ela ia acontecer no final do ano passado, está sendo adiada. A gente está em abril, não tem licitação. De um lado, Flamengo e Fluminense querem continuar gerindo o Maracanã. Agora, como sócio, o Fluminense conseguiu a certidão negativa de débito, pode entrar como sócio. Entraria como sócio do Flamengo nessa licitação do Maracanã para manter as coisas como estão, sendo gerido, sendo tocado da maneira que está. Mas, do outro lado, você tem o Vasco, agora com a 777, SAF do Vasco, querendo, junto com a W Torre, conquistar essa licitação do Maracanã. Enquanto isso tudo está em aberto, a dupla Fla-Flu tem uma licença, né, uma permissão de uso do Maracanã. Enquanto não tem licitação, eles têm um TPU, que chama Termo de Permissão de Uso do Estádio. Então, continua utilizando aí o Maracanã. Só que, recentemente, o Vasco entrou com uma liminar querendo impedir a 7ª renovação desse termo de permissão de uso. Você vê como é que está enrolando essa coisa da licitação? Está na 7ª renovação desse termo de permissão de uso. E aí pediu para entrar como interessado na tentativa de mandado de segurança. A questão é essa, que teve um mandado de segurança de vascaínos contra o governo do estado para o Vasco poder jogar no Maracanã, e o Vasco pediu para entrar como interessado, querendo impedir essa renovação. O TPU do Fluminense e Flamengo, se você tem noção, ele acaba amanhã, nessa terça-feira agora, dia 25. E aí, a dupla Fla-Flu agora está tentando renovar essa permissão e, bom, fizeram até um ataque bem forte aqui ao Vasco. Eu vou ler aqui, vou abrir aspas para alguns trechos mais importantes. Ó. Em virtude do não preenchimento de pressuposto processual objetivo e da flagrante necessidade de dilação probatória, confia-se na extinção deste mandado de segurança sem resolução de mérito. O pessoal do direito gosta de botar as palavras difíceis, né? Mas, em resumo, eles estão querendo acabar com esse mandado de segurança que o Vasco tem aí para não permitir essa renovação de Flamengo e Fluminense com esse termo de permissão de uso. Tem um outro trecho aqui que a dupla define que não tem tempo para você fazer um outro chamado público, né? É a expressão que usa aqui, para conseguir esse termo de permissão. Aí eles botam aqui, ó, vou abrir aspas. O exótico compromisso mencionado pelo Vasco da Gama no item 25 de petição inicial seria cômico, não fosse trágico. Assumindo traços coloniais, o impetrante deseja mandar e desmandar no complexo do Maracanã, extraindo os benefícios da exploração do estádio e tolerando, quase que por graça imperial, que Flamengo e Fluminense, os maiores clubes cariocas de futebol, utilizem o complexo desportivo se e quando houver a sua aquiescência. Ou seja, ainda dão uma alfinetada no Vasco, né? Essa parte aqui de falar que traços coloniais, essa coisa da graça imperial, claro, fazendo referência à origem portuguesa do Vasco da Gama. O Vasco tem nome, né, de navegador português, que eles chamam de heróico português, que foi o Vasco da Gama. Flamengo e Fluminense estão nessa ação, dão essa ironizada, essa alfinetada no Vasco. Mas olha, isso aí vai dar pano para manga. Meu palpite, tá? Não é uma informação de que Flamengo e Fluminense vão conseguir essa renovação. O termo de permissão de uso acaba amanhã. Já tem ingresso sendo vendido para Fluminense e River Plate no dia 2, no Maracanã. Vão conseguir, vão continuar jogando lá. Agora, a licitação precisa ser marcada logo, gente, para resolver essa história. Senão vai ficar nisso, nessa briga eterna aí o tempo todo, esse conflito. O Vasco quer jogar no Maracanã, decide que quer jogar no Maracanã, entra na justiça de cá, de lá e fica nessa briguinha. Alguma coisa tem que ser feita para resolver, né, para ter uma ordem nesse estádio e nesse estado também, né?
Essa é a minha maneira de enxergar, galera. Essas eram as notícias. Eu quero que você deixe seu comentário aí. O que você enxerga nessa situação? Flamengo e Fluminense de um lado brigando com o Vasco da Gama do outro, pelo Maracanã. Deixe seu comentário aí. Vamos trocar essa ideia. Valeu, eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.